E nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o delegado-geral da Polícia Civil, Riedel Batista. Delegado, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado, Márcio. Delegado Riedel Batista, que está acompanhando de perto todos esses casos de violência, em especial alguns que chamaram muito a atenção. O caso da explosão, ou do ataque a carros fortes. Houve explosão e ataque a carros fortes. E eu queria começar falando sobre esse assunto com o senhor, delegado. Como é que estão as investigações para identificar os criminosos que cometem esse tipo de crime? Na verdade, nós estamos com dois tipos de atuação, né? Nós temos a atuação preventiva, né? Que é todo feito um planejamento em relação com a Polícia Militar. São feitas algumas orientações de estratégia junto ao comando da Polícia Militar. E temos também a questão da investigação, que é feito pelo grupo especial, que é o grupo do Greco. Então, nós estamos caminhando em relação a essas investigações. Nós sabemos que existem indivíduos de outros estados que participam desses ataques aqui no estado do Piauí. E isso é uma situação que é vivenciada por todo o Brasil, não só o estado do Piauí. O estado do Maranhão vem sofrendo esses ataques, o estado do Ceará também. Então, existe toda uma dinâmica nos estados do Nordeste em relação a essas quadrilhas. É mais uma empresa que tem sido vítima desse tipo de ataque? Não, nós temos percebido em relação a algumas empresas de segurança no geral. Tá? Há uma investigação em andamento em relação a todos esses aspectos de carro forte, não só de carro forte, como terminais eletrônicos. Então, a gente está avançando em relação a essas investigações. A gente percebe, né, doutor Riedel, uma audácia muito grande desses assaltantes, porque a empresa, supostamente, ela é feita para não ser atacada, né? Os carros fortes, inclusive, têm uma segurança reforçada e a gente tem noticiado aqui no Jornal do Piauí muitos casos, o contrário, que eles realmente são atacados e eles conseguem o intento deles, que é pegar o dinheiro do carro forte. Nós tivemos esse ano 3 grandes prisões de quadrilhas aqui interestaduais. Nós tivemos uma prisão no início do ano de um bando que explodiu o caixa eletrônico ali do Balão do São Cristóvão, foram presos em janeiro. Nós tivemos a prisão, o confronto com elementos que roubaram o banco de Curimatá também. E tivemos a prisão recentemente, uns 2 meses, de quadrilhas que estavam se organizando para roubar justamente a questão de uma empresa de valores aqui no estado do Piauí. Então, foram presos elementos do Piauí e também elementos de fora do estado. Então, essa desarticulação é constante. Infelizmente, tem alguns desses elementos que foram presos já estão soltos. Então, isso incentiva a questão dos novos grupos virem atuar novamente em relação a esses mesmos crimes de roubo a banco. Mas isso é uma diária em relação à Polícia Civil e à Polícia Militar. Esse trabalho Essa perseguição a criminosos que daqui a pouco estão na rua, seria isso? Você está falando a respeito da eficiência nos resultados da Polícia Civil e Militar, mas ao mesmo tempo falando que muitos deles voltam em liberdade. Voltam em liberdade. Isso seria por isso que nós estamos observando um número crescente, ou esse número crescente é apenas uma impressão de quem está de fora, do número de assaltos e arrombamentos? Não, existiu esses últimos meses uma quantidade maior em relação a esses terminais eletrônicos, tá? A gente tem conhecimento disso, estamos trabalhando em relação a identificar esses elementos. Mas há uma explicação para esse aumento? Para aprender. Há uma explicação em relação às tecnologias que são utilizadas pelos terminais eletrônicos. Existem alguns terminais que a tecnologia é ultrapassada e esses terminais vêm sendo trocados ao longo do tempo. Só que na região sul e sudeste, esses terminais praticamente não são mais utilizados. Então, só existem praticamente no Nordeste esses terminais antigos de fácil explosão e fácil retirada dos valores. Estão saindo, então, do sul e sudeste, onde não se explode mais caixa eletrônico, para vir para um local onde eles são facilmente explodidos? Na verdade, não é questão da facilidade da explosão, é questão da tecnologia do terminal eletrônico, do TA, do terminal de autoatendimento. Então, esse terminal, com a tecnologia ultrapassada, ele facilita a explosão e a retirada do valor. Nós temos alguns casos aqui no Piauí de terminais com alta tecnologia, que são os terminais da Tecban, que são do Banco 24 Horas, que são terminais que nós não temos zero ocorrência de relação a esses terminais, porque tem a tecnologia do pingimento da cédula e também da destruição daquele valor. Os criminosos sabem disso. Sabem disso. E eles não vão se arriscar em relação a um terminal desse, que é de tecnologia avançada, colocar em risco até a questão de ser preso e não levar nada. Na verdade, é grave. Os telespectadores também, doutor Riedel, chamam sempre a atenção da gente para essa questão do acesso fácil deles aos explosivos. Se não teria uma forma da polícia também tentar coibir essa compra ou esse roubo dos dinamites, que a gente já virou uma notícia diária, né? Você falar aqui que houve uma explosão de caixa eletrônico, que antigamente não era muito comum. Isso. Há explosão porque há o acesso à emoção da dinamite, que é a pólvora,
o cordel e a emulsão. E também a questão da pólvora. Mas furto de explosivos e roubo de explosivos nós não temos no estado do Piauí. Nós temos constatado no estado do Maranhão e no estado do Ceará. Então, o que está acontecendo? Então, furtando e roubando no estado do Maranhão e no estado do Ceará, onde tem pedreiras, onde tem fábricas de cimento, e estão trazendo esse explosivo para o Piauí. Isso é uma realidade. Nós temos contato direto com o Exército, a questão do controle desses explosivos aqui no estado do Piauí é muito rígido, então estão trazendo de fora para comercializar aqui no estado do Piauí. É essa a ocorrência. Então, isso se popularizou no Brasil todo, esse uso de explosivo. Há uma cooptação de pessoas que trabalharam nessas empresas e fazem todo um treinamento com elas, e elas utilizam, vão repassando esse tipo de expertise aos outros bandidos. Nós temos aqui então um levantamento que foi feito em relação ao número de explosões e caixas eletrônicos ocorridos aqui no estado do Piauí nesses últimos meses. A informação está aí no seu vídeo. Em setembro, nós tivemos aqui em Teresina, no dia 22 de setembro, no Centro Médico, a explosão de um caixa. São explosões em terminais de autoatendimento neste ano. Depois, no dia 29 de setembro, lá no posto da Avenida Frei Serafim, uma explosão também. No mês de outubro, também na capital, mais 3 ocorrências na capital. No dia 4 de outubro, outra no dia 14 de outubro, né, lá na Água Mineral, e outra registrada no dia 18 de outubro. Esse chamou a atenção porque foi dentro de uma faculdade. Temos mais casos agora em novembro. Em Teresina, houve um caso no dia 1º de novembro na Universidade Federal, registrado pelas câmeras de segurança. Em Boqueirão do Piauí, no dia 5 de novembro. Em Monsenhor Hipólito, também registrado um caso no mês de novembro. E em Altos, no dia 9 de novembro. Em Castelo do Piauí, no dia 18 de novembro, houve um registro. Em Teresina, mais uma vez dentro de uma escola, no dia 21 de novembro. E em Teresina também, na Avenida Presidente Kennedy, no dia 25 de novembro. Foram muitos realmente casos registrados de setembro até aqui de explosões desse tipo. O que a polícia pode fazer? Convocar mais homens, contratar mais policiais. Existe essa previsão? Nós nomeamos agora, por decisão judicial, mais 79 policiais civis. Eles vão reforçar o efetivo das especializadas, do GRECO, em relação ao roubo a banco, do homicídio, da DEPRE, e alguns distritos policiais da capital e outras unidades policiais. E alguns vão ser enviados ao interior do estado. Já, se eu ver essa lista aí, é interessante notar o seguinte: existem essas ocorrências, mas a polícia prende muito. Uhum. Nós prendemos, em média, no ano, mais de 4 mil indivíduos passam pela autuação na central de flagrantes, por crimes graves, crimes de roubo, tráfico e homicídio. 80% dessas pessoas que são autuadas é por esses crimes. E são pessoas, pelo levantamento que nós fizemos, entregamos isso ao secretário de Segurança, ao governador do estado, ao corregedor do Tribunal de Justiça. Nós temos, em média, 1.000 elementos que foram autuados nesse ano e ano passado, que têm mais de 2 autuações na central de flagrante. Então, são pessoas que têm antecedentes criminais, processos criminais na justiça, 2, 3, 4, 5, até 8 processos na justiça, aguardando o julgamento. Não falo aqui da questão da polícia prende, a justiça solta, mas há que ter uma estrutura viável para o Poder Judiciário isso, né? Julgar essas pessoas que estão cometendo esses crimes e têm esse processo na justiça. Então, há uma conversa com o doutor Erivan, que é o presidente do Tribunal de Justiça, no sentido de reforçar as varas criminais para julgamento desses elementos, porque a questão do não julgamento incentiva novas práticas de crime e a sensação de impunidade. Tá, então, é importante esse registro feito pelo delegado-geral. Agora, delegado, para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do concurso público do Corpo de Bombeiros. Muita gente aguardando, muita expectativa, o desfecho desse caso, e surgiu um boato, uma história, de que um dos envolvidos faria uma delação premiada. O que a polícia pode dizer a respeito disso? Bem, é um processo que ele é decorrente, o caso da Operação Vigílias do Corpo de Bombeiros, decorrente de outra operação no início do ano, a Operação Veritas. E na outra operação nós prendemos um advogado. E o mesmo advogado foi preso no concurso do agente penitenciário e foi preso no concurso dos bombeiros. E o delegado Cleidson, do GRECO, muito habilidoso em relação aos depoimentos, colheu o depoimento e houve uma perspectiva de uma delação. Esse assunto, na verdade, ele corre hoje
em sigilo de justiça, em sigilo nas instituições, tanto da Polícia Civil como por parte do Ministério Público Estadual. Há uma parceria hoje do GRECO com o GAECO, que são os grupos especiais de combate ao crime organizado, em relação a esse caso. Então, o que nós temos a adiantar, que é uma questão hoje reservada a esses dois grupos, e que se espera também um posicionamento da Justiça em relação a novos fatos que possam surgir em relação ao concurso dos bombeiros. Mas é interessante notar, Jorge, que hoje em dia o GRECO ele está pautando todas as investigações do Brasil em matéria de concurso público. Hoje a Polícia Civil do Estado do Piauí tem expertise e tecnologia apropriadas para subsidiar qualquer investigação em qualquer lugar do Brasil. Tá certo. Importante também esse registro. Eu queria agradecê-lo, delegado-geral da Polícia Civil, Riéder Batista. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí.